Bom dia, hoje sexta-feira, 2 de maio de 2025, começando o nosso estudo, salvo engano, o nosso 12º estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 7 dessa carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo 7, Paulo vai seguir com o raciocínio que ele vinha desenvolvendo sobre a questão dos gentios, dos judeus, da lei, do sem lei, mas sempre trabalhando com a ideia de aos gentios a lei mosaica, as obras da lei não se aplicariam. E aqui no capítulo 7 ele já faz uma observação também aos que estavam sob a lei judaica, porque ele entroniza agora, para os que estão sobre a lei judaica, ele entroniza a ideia da lei do Cristo. Então, Paulo aqui no capítulo 7, ele vai nos falar mesmo para os que estão sob a lei, que a lei maior é a lei que veio do Cristo. É como se Paulo, com essa sua fala, ele estivesse mostrando um outro caminho. Eu não diria outra religião, mas aqui a gente já vai perceber que Paulo já vai dar os indicativos, que aquilo que seria o cristianismo, aquilo que foi chamado, aqueles que foram chamados cristãos, já não interessava mais se eram judeus ou gentios. Essa separação religiosa entre o judaísmo e os politeísmos, os paganismos em geral, não significavam mais nada ante a ideia que havia uma nova perspectiva, a perspectiva do Cristo. Então, digamos, apenas didaticamente, que aqui Paulo faz um esboço, como que a dizer religião pagã, religião judaica e a religião cristã. Ele dá a entender isso. Não estou dizendo que ele fundou, porque Paulo não fundou religião nenhuma, mas só para nós entendermos que é nesse contexto. Depois, no mesmo capítulo, ele vai trabalhar a lei e o pecado, a lei e o erro, mostrando o caráter interior e o caráter exterior. O que Paulo quer dizer com isso? O caráter interior é o que nós imaginamos, o que nós sentimos, o que nós entendemos a respeito da lei, da norma, da regra. E o exterior é o que nós fazemos, que algumas vezes o exterior e o interior se dissociam. Então Paulo aqui vai trabalhar, e eu vejo a partir do versículo 7, essa análise paulina, vai do 7 ao 25, é uma análise muito interessante para nós pensarmos, para nós também observarmos em nós, porque muitas vezes nós erramos querendo acertar, muitas vezes nós queremos fazer o certo e acabamos errando, muitas vezes nós queremos ter atitude e nos omitimos. Então eu vejo esse trecho do capítulo 7, que vai do versículo 7 ao versículo 25, muito reflexivo e muito nosso. Tá certo que aqui do versículo 7 ao versículo 13, tem muito jogo de palavras dentro da própria cultura judaica, da própria cultura da época, judaica e gentílica. Depois do versículo 13, a partir do 14, aí sim, ele faz esse raciocínio entre o conhecer e o fazer, o sentir e o demonstrar. Então, é muito interessante esse capítulo. Vamos lê-lo, vamos conversar sobre ele. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo, na verdade, faz uma comparação, uma analogia entre o momento anterior e posterior ao cristianismo. Ele faz uma analogia com o casamento. Observando, aqui temos que observar a estrutura patriarcal da época.
Então ele vai falar do casamento focando na esposa. Mas por que ele faz isso? Por machismo? Não. Por patriarcalismo. Ali era era uma cultura patriarcal. E a lei, ela separava, né, essas características comportamentais. Então, Paulo utiliza-se desse conceito e traz uma comparação interessante. Veja o que ele diz. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então, aqui veja o discurso que ele vai fazer, essa parte, esse trecho da sua carta é para os que conheciam a lei, os judeus, para facilitar a comparação, porque ele vai falar agora do judaísmo da doutrina do Cristo, não vamos chamar de cristianismo ainda. Então ele diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigará e ficará fora da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda com o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. É interessante essa expressão final de Paulo, caducidade da letra, mas vamos entender o que temos aqui nesse versículo 1 a 6. Temos Paulo chamando os judeus, que ele diz aqui, fala aos que conhecem a lei, e trazendo um item da lei para que eles entendessem que no casamento, enquanto os dois cônjuges estão vivos, nenhum deles pode se unir a outras pessoas. Agora, se um dos cônjuges falece, aqui ele usa o exemplo da esposa, se um dos cônjuges falece, o outro pode contrair novas núpcias. Então, o que ele está dizendo aqui na comparação? Que a lei faleceu e que uma nova pode ser contraída. Ou seja, quando surgiu a mensagem do Cristo, a velha lei, ela morreu para os que estavam nessa lógica do Cristo. Então, eles podiam migrar da religião judaica para o cristianismo. É interessante porque o cristianismo ele foi edificado tendo como um dos pilares o judaísmo, porque Jesus era judeu, seguia alguns ritos, mas Jesus fez uma separação muito clara daquilo que era efetivamente lei, por assim dizer, divina, daquilo que era lei humana e circunstancial no que estava na própria lei judaica. Quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Mostrando-nos, então, que a lei não estava sendo cumprida naquilo que era necessário. Talvez se desse mais ênfase ou desse ênfase ao que era humano na lei, circunstancial, naquilo que seria a caducidade da lei, que Paulo fala aqui, e em detrimento do elemento divino que estava na lei.
Então, Paulo vai dizer, olha, o casamento entre vocês que estão que conhecem a lei e a lei, ele se desfez, porque a lei morre. Fica viúvo, fica viúva. E contrai novo matrimônio. Com qual? Com a lei do Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo, que o judaísmo, que aqueles que estavam lá na época, sob a lei, não precisavam mais dela, porque tinha uma outra lei. E essa lei, que não mais dela se precisava, ela tinha caducidade, ela havia caducado, que é assim que a gente diz na estrutura judicial. Caducou. E se caducou, ela não existe. Então está livre para se contrair nova lei. Ou seja, está livre, aquilo que poderíamos chamar religião à época, morreu e nova surgiu. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai fazer no versículo 6 uma crítica, não no sentido pejorativo, uma crítica reflexiva. Ao escrever, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Caducidade da letra é uma expressão muito importante aqui nesse trecho da carta, porque ele quer dizer que a lei humana, ela vigora por um tempo, mas a sociedade muda, a sociedade evolui, e aquilo que regulava no passado não mais regularia no presente. E estaria caduco, ou seja, haveria caducidade. Imaginemos hoje, se nós aplicássemos trechos da lei, da Torá, dos costumes, por exemplo, de não poder costurar um mesmo tecido, o mesmo pano com duas agulhas diferentes. Veja, como é que ficaria o sistema fabril? Isso está lá na lei. Imaginemos se aplicássemos o que está na lei, vigorando naquela época fortemente, de não poder plantar paralelamente, lado a lado, duas culturas diferentes. Senão, hoje o que muito se tem na agricultura é o consórcio de culturas. Você tem culturas rasteiras plantadas em meio a culturas de porte. Você tem culturas perenes dividindo espaço com culturas sazonais, consorciadas. Você tem, por exemplo, pessoas que plantam o café e quando está ainda pequeno, eles plantam feijão nas linhas. E isso pela lei que Paulo aqui falava, seria proibido. Mas a caducidade da letra aplicava-se a uma época, mas não a outra mais. Então, na estrutura do Velho Testamentária, nós não vamos dizer que elas eram ruins, elas eram aplicáveis e úteis e em consonância com os costumes e necessidades da época. Mas a lei humana, ela caduca, porque a sociedade evolui. Novos valores, novas conquistas, novos conhecimentos. Então Paulo está dizendo que a lei do Cristo, ela não tem a letra. Por isso ela não tem a caducidade. Quando ele diz assim, em novidade de espírito. Vou até grifar essa em novidade de espírito aqui, que eu não tinha grifado. Em novidade de espírito. E não na caducidade da lei. Aqui o Nelson faz uma pergunta interessante. Simão, se está tudo na lei, muito pouco se fala, e por não entender as escrituras ou por ignorância? Veja, o judaísmo, ele segue os preceitos daquela lei. Lógico, com uma hermenêutica diferente, interpretando diferente. Agora, como compõe a estrutura do Velho Testamento,
e o Velho Testamento compõem a estrutura da Bíblia, e a Bíblia é o elemento cristão, significa que os cristãos também têm ali elementos da lei, mas não trabalham com a lógica que Paulo aqui colocou, da caducidade. Por exemplo, um cristão, um judeu, não, o judeu ele é arraigado à lei. Um cristão não poderia comer carne de suíno, carne de porco. Não poderia. Porque lá há uma proibição. Não comerás de carne de animal que tenha o pé fendido e não rumina. O porco tem as patas fendidas e não rumina. O gado tem pata fendida, mas rumina. Então, em boa regra, não se poderia comer carne de porco. A lei proibia comer os frutos do mar. Então, um cristão, em boa regra, não poderia comer camarão. Então, vejam, são essas estruturas lá atrás que Paulo está chamando aqui, ainda na época dele, de caducidade da letra. E abrindo um parêntese, eu acho interessante, porque a gente vê muitas pregações exigindo comportamentos do Velho Testamento, exigindo comportamentos. Mas no tocante a isso, não exigem. No tocante a isso, é como se esquecessem. Da mesma forma que falar, não pode, sei lá, cortar o cabelo, mas pode comer carne de porco, pode comer crustáceo, né, os frutos do mar. E lá fala que não. Quer ver outro exemplo? Se for seguir essa estrutura da lei, os judeus seguem, eu me refiro aqui aos cristãos, já que a lei está no Velho Testamento, não poderia comer proteína animal, ou seja, carne com queijo, carne com leite. Os lanches, os sanduíches ficariam comprometidos. Por quê? Porque lá na lei está escrito: não comerás da carne banhada no leite da mãe. Isso está lá no Velho Testamento, está lá na estrutura de lei. Não comerás da carne banhada no leite da mãe. Então os cristãos não deveriam. Os judeus não comem. É a chamada comida kosher, cozinha kosher. Separa. Nem os instrumentos, nem os utensílios. Um utensílio usado para cortar a carne não pode ser usado para leite e derivado de leite. É totalmente separado. Veja, eles estão arraigados à lei. O cristão, em tese, deveria, mas não está. Porque entendeu a caducidade, ok. Não estou falando que está errado cumprir e errado não cumprir. A caducidade da letra, como disse Paulo. Mas a caducidade não está só nesses elementos. A caducidade está em outras regras de comportamento. Jesus demonstrou a caducidade. Por exemplo, quando lá, questionado de comer sem lavar as mãos, ele diz que o mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Ou quando foi acusado em curar em dia de sábado, né? Ou colher espigas em dia de sábado. Ele dizia: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então ele foi mostrando que a lei, da parte humana da lei, entra em caducidade. É o que ele coloca aqui, que com a nova mensagem do Cristo, nós serviremos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E aqui a TMC Menezes pergunta: e os 10 mandamentos? Muito bem colocado. É a parte divina da lei. E é fácil analisarmos isso, Menezes, permita-se chamar assim, do que TMC, aliás, né? Chamar Menezes. Menezes, é importante essa sua observação. Se nós olharmos os mandamentos, nós veremos que aquelas regras, elas não caem em desuso. Mesmo que haja uma lei humana contrariando-as, elas regulam aquilo que é correto. Imaginemos, lá diz, não furtarás. Mesmo que exista uma lei dizendo que pode furtar, se eu furtar, mesmo que a lei humana
diga, pode furtar, se eu furtar eu prejudicarei aquela pessoa que era detentora do bem furtado. Olhemos o mandamento, não matarás. Mesmo que surja uma lei dizendo que pode matar, vai gerar tristeza em alguém, vai gerar dano a uma família. Então, a lei mosaica, ela está estruturada com uma parte divina, que é o decálogo, e o restante humano. O que é divino, pode o tempo passar, que o que é divino permanece. E se olharmos a estrutura dos mandamentos, como aqui Paulo vai citar o não cobiçarás, o honrar pai e mãe, imaginemos que haja uma lei que fala que pode desprezar pai e mãe. Se assim cumprir a lei pode desprezar pai e mãe, os pais e mães ficarão entristecidos, prejudicados. Entendeu por que o decálogo ele não está dentro da caducidade da letra? Porque o decálogo não é uma letra. Decálogo é uma regra universal, perene. Por isso Moisés separa ali dizendo que o decálogo foi escrito com o dedo de Deus. Com o dedo de Deus. Porque isso está lá. Se nós olharmos no Êxodo, Moisés escreve, e o Senhor, com o seu dedo, escreveu a lei. Olha que interessante. Isso nos leva àquela passagem lá da mulher adúltera que seria apedrejada. Lembram dessa passagem? Nós temos lá dizendo que Jesus escrevia com o dedo na areia. Com o dedo na areia. E esse com o dedo que Jesus escrevia remete ao Êxodo, quando dizia que Deus escreveu com o seu dedo a lei. É como se Jesus estivesse ali, dedo na areia, mostrando a lei. E é diferente da pedra, cuja grafia lá fica, na areia, apaga-se. É como se ele estivesse escrevendo a lei humana, dizendo, olha, essa lei de apedrejar por adultério, isso vai acabar. Isso tem que acabar. E o dedo, lembrando que a lei de Deus é perene. E ele estava então como o quê? Mostrando isso. É muito interessante essas amarrações. E Mateus é rico em fazer isso. E até a ideia do adultério aqui. Imaginemos se aplicasse a regra que está na lei, lá de Moisés, que deveria apedrejar. Imaginemos isso. Mesmo que hoje tenha uma lei que fala que venha a ter, ou a própria lei judaica da Torá, que é para apedrejar, contraria o não matarás. Por isso, a ideia da pena de morte, não quero entrar em discussões sobre isso, mas apenas trazer, ela é contrária à lei natural. É contrária. Mas a lei fala que pode matar, sim. A lei fala que vai como pena a pena capital. Algumas nações, alguns países já têm, alguns estados dentro dos países já têm a pena capital. Mas ela fere a lei natural. Não há o não matarás é entre pessoas e entre Estado e pessoas. Então, e até porque matar o corpo não mata o espírito, quer dizer, continua, e pelo pensamento agora espírita, esse ser continua vivendo, e do lado de lá ele influencia os que estão de cá. E aí com uma vantagem, sem ser percebido, sem ser sabido, sem ser visto. Então, é isso, Menezes e Nelson, que a gente analisa. Não precisamos entrar em discussões acirradas, discussões homéricas. Não se precisa disso. Basta utilizar o raciocínio sereno. E aqui Paulo faz isso quando ele encerra esse conjunto, dizendo, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo o que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Volto a dizer, a lei humana é aplicável num determinado momento
e é necessária naquele momento. Os momentos se sucedem, a sociedade evolui, a lei não se cristaliza. Ela precisa também evoluir. Normalmente ela vem depois da evolução natural da sociedade, mas ela evolui. Por isso que toda lei tem a sua aplicabilidade num tempo e no espaço. Num tempo, num povo e num espaço. E ela pode entrar em caducidade. E aqui é interessante, quando a gente olha lá a questão 621 do Livro dos Espíritos, dentro desse raciocínio das leis divinas, é feita uma pergunta aos benfeitores, é perguntado assim, onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam com muita serenidade, na consciência. A consciência não tem a caducidade, o papel tem. Então, a lei de Deus, né? É muito interessante isso. E um outro aspecto sobre a ideia da lei de Deus, nós vemos na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando ali é perguntado o que se entende por lei natural, e os benfeitores respondem, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do ser humano. Ela, a lei de Deus, lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Veja que resposta belíssima, dizendo que a lei de Deus é para a felicidade. Ponto. É para a felicidade. A lei de Deus nunca é para tristeza. A lei de Deus nunca é para penalização. A lei de Deus sempre é para o soerguimento, para a educação. É o que está lá. E por que nós nos infelicitamos? Porque nós nos afastamos dessa lei, que está na consciência. Todas as vezes que não seguimos os ditames da consciência, nós estamos nos infelicitando. Não é Deus, nós estamos nos infelicitando, porque estamos nos afastando dessa lei que foi feita para a felicidade do homem, e é única e verdadeira. Interessante a resposta que eles dão. Então aqui é a primeira parte. Depois Paulo vai fazer uma análise entre a lei e o pecado, que vai até do versículo 7 ao 13, e depois ele faz uma análise entre o entender a lei e o cumprir e o praticar. E aí ele segue. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Raciocínio interessante. Paulo não está dizendo que o pecado surgiu porque a lei foi feita. Não, não. A lei foi feita porque enxergou-se. A lei foi feita porque enxergou-se esse pecado, ou seja, esse desvio comportamental. Então Paulo está dizendo que a lei passou a ser um farol, mas um farol que não iluminou o caminho, iluminou a pessoa, ou seja, a lei mostrou para a pessoa que ela estava errada, que aquele tipo de comportamento não era devido. É o que Paulo está dizendo, veja, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E aí, percebendo que aquilo que eu fazia era uma cobiça, mas antes da lei eu não sabia que aquilo era uma cobiça. E aí eu passei a saber. E se eu passei a saber, eu tenho que deixar de fazer. É um raciocínio muito simples. É muito simples essa fala paulina. Aliás, as falas são simples, porque senão não seriam inteligíveis. Então veja, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei não criou a cobiça. A lei diz, olha, isso que você faz é uma cobiça. E isso que é cobiça prejudica as outras pessoas. Então, descobrir que aquilo não, era errado, eu posso deixar de fazer. Eu preciso deixar de fazer. E ele segue. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Lógico, se não há regra, não há descumprimento de regra. Outrora, sem lei, eu vivia,
mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Ou seja, quando vem o preceito, eu percebo, olha, realmente isso que eu faço está errado. Não é porque está escrito, é porque o que está escrito me alertou que aquilo é erro, porque está prejudicando pessoas. E é errado prejudicar pessoas. Então ele diz que quando ele conheceu a lei, né, eu morri. Quer dizer, quando ele por quê? Porque reviveu o pecado. E ele percebeu. Quer dizer, morri no sentido de não tem a vida condigna. E aí ele segue. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Se me tornou. Não é o mandamento que se tornou para a morte. Por que ele está dizendo isso? Eu desconhecia o exemplo que ele traz aqui da cobiça. Eu desconhecia a cobiça. Eu entendi agora que a lei me mostrou que a cobiça prejudica. Então, e até então eu não sabia. Então eu estava sem a responsabilidade. Mas quando a lei me disse que isso não é correto, e eu concordo que não é correto, isso me tornou para a morte. Ou seja, isso me decepcionou. Isso frustrou-me em relação a mim mesmo. Por isso ele usa o conjunto, o verbo tornar, numa forma reflexiva. Ele diz prevalecer, desculpe, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Se me tornou para a morte. Ele deu ao verbo, né, uma questão de reflexibilidade, ou seja, ele tornou-se reflexivo. Então não é que a lei tornou-se para a morte. Não, a lei se me tornou para a morte. Ou seja, eu me vi errado. E aí ele segue. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Então ele diz, não é a lei o problema, sou eu. A lei que ele está dizendo, o mandamento. Ele está lá no não cobiçarás. Ele está tratando da lei divina, porque as leis humanas ele disse que tem caducidade. Então aqui ele está tratando. E aí ele diz, a lei é boa, mas ela despertou em mim, ela me despertou para mim mesmo. Ou seja, eu passei a olhar para mim, ao ver que ali havia elementos que indicavam erros. E vi que eu errava. E me vi errado. Então, aquele primeira reação de frustração para comigo mesmo. Então, a pessoa que se viu errada frustrou-se a si mesmo, decepcionou-se a si mesmo, que é o que ele chama de morte. E aí ele segue no mandamento, dizendo, a lei é santa, a questão não é a lei. E diz assim, acaso o bom se me tornou em morte? O bom se me tornou em morte? Ou seja, é a lei que me fez isso? Não, dizer de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Veja, aqui é um processo de autoanálise que Paulo faz. Aqui encaixaria muito bem a questão 919, né? O conhece-te a ti mesmo, do Livro dos Espíritos. Ele está fazendo autoanálise e dizendo, claro, não foram os mandamentos que me fizeram isso. Os mandamentos mostraram que eu estava fazendo isso. E eu me decepcionei comigo. E eu me frustrei comigo. Isso é a análise de consciência que ele está fazendo. É interessante, é muito importante esse trecho da carta dele. Nós também precisamos fazer essas análises. Nós também precisamos dessa análise de consciência. E nem sempre fazemos. E quando fazemos, podemos nos frustrar. Mas podemos sobrepor a essa frustração. E aqui Paulo segue dizendo, no versículo 14, porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal.
A partir do versículo 14, Paulo começa agora a mostrar a sua própria autoanálise. Ele começa a mostrar o autoconhecimento. Ele começa a se perceber. Ele começa então a dizer que entre o que é sabido e o que é cumprido, há um hiato, há um espaço, há um vazio. E se nós olharmos, nós estamos assim. Vejamos aqui então o que Paulo foi falando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, todavia, sou carnal. O que ele está dizendo? A lei ela é muito ampla, ela é perfeita, mas eu ainda me faço imperfeito. Uma coisa é eu estar no mundo espiritual, outra coisa é eu estar aqui na matéria. Aqui nas necessidades materiais. Uma coisa é eu ter necessidade, entender a necessidade. Outra coisa é separar necessidade de desejo. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso, nem tudo que eu quero eu preciso. E muitas vezes o desejo sobrepõe a necessidade, e ao sobrepor a necessidade, eu frustro-me quando não atendo os meus desejos, mas não valorizo as necessidades já cumpridas. Isso é o que os Espíritos trabalham sobre o necessário e o supérfluo. Nós nos descabelamos pelo supérfluo e não valorizamos o necessário que já temos. A vida material nos gera necessidades fictícias. Eu sempre gosto de dizer que se nós quisermos separar necessidade de desejo, é só entrarmos num supermercado. Tudo que estiver mais no fundo é necessidade. Tudo que estiver mais à frente da gôndola é desejo. Veja que o cereal, a proteína, está lá no fundo. Você tem que ir lá ao fundo. Agora, as guloseimas estão lá na ponta da gôndola. Você entra no corredor e as guloseimas estão todas ali. E as de criança estão ali a 80 centímetros, 1 metro do chão, que é a altura que as crianças enxergam. Isso tudo é o desejo. Então, se eu começar uma compra no supermercado, da ponta da gôndola para o fundo, eu vou enchendo o meu carrinho de tantos desejos que quando chegar lá no fundo não tem espaço para as necessidades. Mas se eu começo do fundo, eu vou colocando no carrinho as necessidades e se sobrar espaço, entra os desejos. Eu gosto muito de usar o supermercado, porque o supermercado ele foi idealizado para isso, para levar as pessoas a consumir o supérfluo, em busca do necessário. Então, aqui é o espiritual e o material que Paulo começa a dizer. Eu posso concordar com o certo, mas eu tenho os impulsos do errado, porque não sou perfeito ainda. Então Paulo começa a dizer isso, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vejam agora a partir do versículo 15. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Se Paulo está falando isso, imaginemos nós, eu imagino eu. Se Paulo está dizendo que nem ele mesmo compreende o seu próprio modo de agir, imagino eu. O quanto que nós nos confundimos, o quanto que nós erramos querendo acertar, o quanto que nós achamos que estamos fazendo certo e não estamos errados, o quanto nós nos confundimos a nós mesmos. E é Paulo que está dizendo isso, porque nem mesmo eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que ele quer dizer? Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele prefere fazer o certo, mas ele acaba fazendo errado. E ele continua, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso
já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E o versículo 19 é o primor da conclusão. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Por isso ele luta com essa ideia de nos melhorar, de acabar com o pecado. Ou seja, ele não quer dizer que é algo externo que está fazendo por mim. Ele está querendo mostrar que é esse comportamento por demais materializado. Ele quer nos mostrar que em pensamento nós cultivamos o bem, mas na prática, por necessidades fictícias, por egoísmo. Quando ele diz o pecado mora em mim, habita em mim, o egoísmo, o orgulho. O egoísmo e o orgulho que nós temos, que nós construímos, nos leva a não fazer o que seria devido. Então, esse versículo 19 e o 20, esses dois versículos, são altamente reflexivos e são os conclusivos de uma autoanálise que Paulo faz. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, sucumbi-me a minha índole, sucumbi a essa má índole. E ele segue. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei de que o mal reside em mim. Porque se a lei está dizendo não cobiçarás, é porque eu sou cobiçador, é porque eu cobiço. Então ele está dizendo isso. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, nas minhas ações, outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, nas minhas ações. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Não precisa de explicação. Tamanha clareza que Paulo colocou aqui, nos mostrando que viver aqui na Terra é um exercício constante de superação. É uma constante necessidade de autoanálise, de olhar para nós mesmos, como sugeriu o Espírito Santo Agostinho, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando ele dizia: fazer o que eu fazia quando entre vós vivia, todas as noites, ao me recolher para o sagrado descanso do corpo, eu passava o meu dia em revista. Ou seja, a autoanálise proposta pelo Espírito Santo Agostinho, na questão 919A, teria que ser diária, e não anualmente, como a gente faz. Diária. Porque normalmente a gente faz no final do ano, né? Deixa eu ver se esse ano eu me comportei bem. Um ano é muito tempo. Então a proposta que Santo Agostinho fazia é que fosse diário esse processo. E aqui Paulo está dizendo isso, que o viver é um constante desafio, que é o homem interior e o homem exterior. É esse desafio, que eu não chamaria uma contenda, mas acaba quase que sendo, é esse bom combate que Paulo falava, é esse bom combate que nós temos que fazer todos os dias. Eu sei o que é o correto, mas nem sempre eu faço. Por que eu não faço? Porque ainda não estou evoluído, porque ainda estou cultivando o egoísmo,
porque ainda estou cultivando o orgulho? É isso que Paulo está dizendo. Então ele diz, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, ou seja, entendo o mandamento. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas na hora de fazer, isso é como se fosse aquele aluno que estudou, na hora da prova deu um branco, esqueceu tudo. Somos nós. Conhecemos. Concordamos. Mas na hora de fazer, não fazemos. Lemos um texto, lemos um livro, assistimos a um filme e nos emocionamos e dizemos, olha que coisa bonita, eu preciso fazer isso. Mas tão logo acaba o filme, eu já me esqueço até do nome do filme. É isso que Paulo está dizendo. E veja se isso não é a nossa realidade. Veja se isso não vem ao encontro da ideia de estarmos no mundo de provas e expiações. Mas estamos com a finalidade de aprender e crescer. É tão interessante isso que Kardec faz uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 230, ele pergunta assim, o espírito na erraticidade, ou seja, no estado errante, no mundo espiritual, ele evolui? E os espíritos respondem, em conhecimento e sempre segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Então significa o seguinte, no mundo espiritual nós desenvolvemos teorias e mais teorias, mas na hora de vir para cá é que nós vamos testar. Então estar na Terra, eu digo que estar aqui encarnado, a Terra é um laboratório das nossas experiências evolutivas. Laboratório é onde fazemos testes. A sala de aula é onde desenvolvemos teoria. Mas o laboratório é onde fazemos os testes. Então, estar na Terra é estar no teste. A Terra é o laboratório das nossas experiências evolutivas. E aqui Paulo mostra que há tentativas de erro e acerto. Mais erros do que acertos. Mas o que importa é continuar testando, continuar tentando acertar. E me lembro da fala de Paulo a Timóteo sobre essa luta conosco mesmos. Ele diz, combatei o bom combate, né, da fé. Ele diz assim, em outras palavras, milita a boa milícia da fé. Milita a boa milícia da fé. Segue com zelo a virtude, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados. Veja, foste chamado. Milita a boa milícia da fé. A fé que ele fala em Cristo. Então, viver os ensinos do Cristo é uma luta. Milita a boa milícia da fé. Segue com zelo a virtude. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Veja o que fala bem interessante, muito educativa e indicativa, que Paulo escreve na sua carta a Timóteo, primeira carta. Então é isso que eu vejo nesse capítulo 7 da carta de Paulo. E volto a dizer, do versículo 14 ao versículo 25, nós precisamos levar um tempo mais, lendo, refletindo, porque eu trago muito isso para mim. Nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, faço. Bem ao estilo de Paulo. Porque muitas vezes erramos, uma palavra mal colocada, uma atitude confusa, principalmente no campo da palavra. Quantas vezes nós colocamos mal as palavras? Quantas vezes deveríamos ter ficado calados? Quantas vezes dissemos aquilo que não era correto?
não era justo. Quantas vezes aviltamos os valores e sentimentos alheios com palavras ferinas e até dizendo que era para ensinar, tom de voz agressivo. Então, é esse o estudo de hoje. Reflitamos um pouco mais sobre isso, entendamos que estar na Terra é estar num laboratório. Podemos errar em alguns testes, mas não podemos deixar de fazer os testes, de continuar fazendo os testes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Podemos dizer, a Roberta, ela diz, podemos dizer que ainda vivemos essa lei antiga na sociedade atual, que seria o homem velho? Muitas vezes, né? Nós deixamos de observar o que é novo, o que liberta, e ficamos presos a elementos que não são mais usuais. A lei modifica conforme a evolução dos homens, e a lei de Deus é perene. Perfeito, Sandra. A Sandra diz isso. Vamos seguindo aqui. Ela fala aqui, o Reginaldo fala aqui da resposta da questão 614 do Livro dos Espíritos. Sugiro que leiam. E tem a 615, Reginaldo, que depois eles perguntam assim, a lei de Deus é eterna? Ou seja, essa lei natural que é para a felicidade do homem, a lei de Deus é eterna? Eles respondem, eterna e imutável, como o próprio Criador. Eterna e imutável. Porque a lei de Deus não pode ter mutabilidade. Porque se ora a lei de Deus é uma, ora a lei de Deus é outra, Deus também seria mutável. E se Deus for mutável, ele não atingiu a perfeição. E se ele não atingiu a perfeição, ele não seria Deus. Muito interessante. O Nelson também diz aqui, o raciocínio, ok. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O conforto é necessário, a ostentação é supérflua, exatamente. Os males que ainda trazemos, sim, estamos aqui para nos libertar deles, né? Aqui diz a Etienne, fico refletindo se as pessoas para quem Paulo escreveu à época conseguiam captar a mensagem na íntegra. É muito profunda a reflexão dos textos. Eu creio que muitas entendiam sim, Etienne. Creio. São profundas, mas se você observar, a gente estudando aqui, não são difíceis. Elas são profundas, mas não são de difícil entendimento. É que a gente aqui vive numa outra cultura, então tem que entender primeiro a cultura da época, para entender depois o que está sendo dito. Eles já viviam na cultura da época, então já era mais fácil entender os ensinos. Entender a carta de Paulo hoje, eu preciso primeiro entender os costumes da época e a característica do povo para quem ele escrevia. Mas o povo naquela época já entendia a característica da época, porque estava na época, e já sabia sobre si mesmo, porque era o povo destinatário. Então, por isso, era compreensível, sim. Quando a gente entende o contexto, a cultura, a gente percebe que o texto é de fácil compreensão. Mas primeiro eu preciso entender a cultura e o contexto. Eles já estavam na cultura, eles já estavam no contexto, né? Então, creio que entendiam, sim. Aqui a Etienne reforça, a batalha constante. A Bianca diz aqui, praticamos os ensinamentos divinos na carne, quer dizer, eu diria, deveríamos praticar, né, ou tentamos praticar, e na carne espiamos nossas intenções, ou seja, realmente é aqui que é o laboratório, né? A Roberta diz, hoje sabemos, mas na prática ainda seguimos no nosso tempo, os choques nos tiram da zona de conforto, podemos ou não, trazendo despertar. Correto, cada um a seu tempo, cada um a seu tempo. Por isso Jesus, quando convidou-nos, ele usou o verbo querer. Ele disse, aquele que quiser vir após mim. É questão do seu momento, né? Olhemos a parábola do filho pródigo. Quando que o filho pródigo resolve voltar para casa? Quando ele toma consciência. Onde está a frase na parábola? E ele, caindo em si, pensou, na casa do meu pai até os servos são tratados melhores e tal. Então veja, caindo em si pensou. Esse caindo em si foi o tempo dele. O que nós não podemos é deixar passar. Tomada de consciência, mudança de atitude. Tomada de consciência, mudança de atitude. Ou seja, conhecimento leva à tomada de consciência. Quando? Quando for. E a tomada de consciência leva à mudança de conduta. Estou correta a sua observação, Roberto. Deixa eu ver se tem mais. Tira diz, imagina se Paulo, que fez tamanha mudança em si, disse isso. Nos ensinando, Etienne. Aqui diz Bianca, céus e terra
passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Essa é uma fala de Jesus, capítulo 24 de Mateus, não é verdade? As leis imutáveis do universo. Seguimos. Eduardo, Bianca, já comentou, gratidão, opa, obrigado pelo cumprimento, Bianca. Dou um beijo na Leia. Leia é minha esposa, com alegria ainda. Ok, só sei que nada sei, mas não posso me acomodar, temos que nos transformar. Perfeitamente, Bartolomeu, perfeitamente. E aqui Djalma disse, bom, agradece, né, pelo estudo. Eu que agradeço a vocês, porque estamos estudando juntos, né? Como diz a Etienne aqui, como é bom estudar em grupo, e aqui estamos estudando em grupo. Eu falando e vocês escrevendo, e trocamos ideias e vamos construindo o conhecimento. Essa é a melhor forma de estudar em grupo, né? Aqui a Roberta diz que faz o Evangelho pela FEB TV. Sim, eu participei, já terminou a série, né? Está gravada, né? Lógico, participei de todo o estudo do Evangelho lá na FEB TV, né? Eu e outras pessoas, né? Era um grupo também, né? Vamos dizer assim, né? Era um grupo, a Luziene Bahia, o Carlos Campetti e convidados que iam chegando. Então eu, Luziene e Carlos Campetti ficávamos fixos, e ali iam chegando convidados a cada semana, né? Então agora eu também estou participando na FEB TV do estudo do livro Céu e Inferno, na qualidade de convidado, não estou como no quadro fixo, né? Então agora eu sou contratado por temporada. Então salvo engano, na segunda quinta-feira do mês eu participo, né? Toda segunda quinta-feira do mês eu participo com eles lá no estudo agora do Céu e Inferno. É isso, né? Acabaram também as perguntas, as observações. A Angélica agradece aqui, eu que agradeço, e sempre dizendo, formamos um grupo de estudos. Amanhã, às 9 horas, seguiremos com o nosso estudo, e domingo não teremos, estarei na estrada. Se eu conseguir chegar a tempo, eu até farei, mas pode ser que eu não consiga. E aí, na próxima semana, a gente já não tem mais o estudo diariamente, né? Já volto o estudo da Carta de Paulo para as quartas à noite, né? Às 19 horas, 19h30, e aos domingos às 9 da manhã. Essa semana, esses últimos dias, nós fizemos uma jornada, uma bateria diária. Vamos até amanhã, e depois volto ao estudo semanal, né? Quarta e domingo, da Carta de Paulo. No mais, muito obrigado a vocês pela companhia, muito obrigado pela paciência em me ouvir, e vamos nos encontrar, né? Hoje temos ainda o estudo às 18 horas da visão histórica do cristianismo, conversar um pouco sobre as cruzadas, e amanhã também teremos o estudo para falarmos da reforma religiosa, isso lá no nosso estudo, que também encerraremos, né? No dia de amanhã, creio que encerro, talvez no domingo, dê para sobrar alguma coisa no domingo, né? Bom, é isso, obrigado, fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira para vocês, um bom fim de semana para todos vocês, que Deus nos abençoe, e pela cordialidade, amizade, companheirismo de vocês, Deus lhes pague. Fiquem com Deus.